E o Coletivo Nacional de Mulheres da CUT realizou hoje o primeiro dos 2 dias de reuniões para discutir estratégias de luta contra os retrocessos trabalhistas e sociais do governo interino de Michel Temer. Veja na reportagem de Michele Gomes. As medidas do governo interino de Michel Temer, que ameaçam os direitos das trabalhadoras, foram o tema principal do debate realizado hoje pelo Coletivo Nacional de Mulheres da CUT. A gente sabe que a gente viverá um processo muito forte de retirada de direitos da classe trabalhadora no próximo período, se a gente não manter a nossa resistência. O encontro reuniu presidentas estaduais, secretárias e assessoras que atuam com a questão de gênero na Central Única dos Trabalhadores. A ex-ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, extinta pelo governo Temer, lembrou as conquistas dos últimos anos, como a Lei Maria da Penha, o Disque 180 para a denúncia de violência, o atendimento a mulheres estupradas e a pílula do dia seguinte. E aí o governo golpista, o ministro da Justiça, transforma isso num puxadinho do Ministério da Justiça, que é um departamento, uma diretoria da Polícia Federal. Como se a violência contra as mulheres fosse uma questão só, única e exclusivamente de polícia, não de acolhimento, de prevenção, de atendimento, enfim, de toda uma proposta integral. A secretária municipal de Política para Mulheres de São Paulo destaca que há muitas dúvidas em relação à implementação das políticas públicas aprovadas na Conferência Nacional das Mulheres, realizada em maio, com a participação da presidenta Dilma. Como, por exemplo, a instalação de um Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres com repasse financeiro fundo a fundo para os estados e municípios desenvolverem as suas políticas. Nós não sabemos se a secretaria terá, então, nessas condições, como dar continuidade aos projetos que estão em andamento. As sindicalistas também debateram as medidas econômicas que tiram direitos das trabalhadoras. Segundo o estudo apresentado pela economista Marilane Teixeira, a reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer, que iguala em 65 anos a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, terá um impacto nefasto. As mulheres ingressam no mercado de trabalho de forma muito precoce, tem muitas interrupções de toda a sua carreira profissional, elas se afastam do trabalho pela maternidade, se afastam do trabalho por motivos de doença, de familiar. Então, as mulheres não conseguem compor, por exemplo, o que seria o mínimo de a idade com o mínimo de contribuição. Toda retirada de direitos, as mulheres, elas são sacrificadas. E aqui a gente deve estabelecer prioridades, né? A prioridade, o restabelecimento da democracia, o Fora Temer e a organização cada vez mais das mulheres trabalhadoras em busca de manutenção dos seus direitos. Para as mulheres da CUT, a volta da presidenta Dilma é questão de honra. A mulher mais importante do nosso país é atacada por machistas, homofóbicos, homens brancos, ricos, que detêm o poder no nosso país. Isso é grave e nós vamos continuar construindo um caminho, que é o caminho da democracia.